Olha que parábola de Jesus. Isso significa o quê? O que é que Jesus estava falando? O que é que ele estava ensinando? Que nós somos devedores a Deus, e muito devedor. Nossos conservos, nossos irmãos nos devem, mas é pouco. A gente deve milhões, nossos conservos devem centavos. Falando de dinheiro, para que você possa entender. Deus perdoa os milhões que a gente deve a Ele. E por que a gente não pode perdoar os centavos dos que nos devem? Deus não está falando de dinheiro, Deus está falando de relacionamento. Quantos pecados eu cometi contra Deus, eu não sei e nunca vou saber. Mas aquele mal que alguém me fez, eu nunca esqueci. Um mal que alguém me fez, eu nunca esqueci. Você nunca esqueceu um mal? Quantas coisas você entristeceu a Deus, quantas coisas você cometeu, quantas coisas você comete, quantas coisas você vai cometer, e Deus te perdoa, e porque você não perdoa os outros? Você ora pedindo a Deus que lhe perdoe, e você se levanta daquela oração com o coração alegre, feliz, porque Deus te perdoou, e você sentiu o perdão de Deus, e por que não perdoa o seu conservo? São mandamentos. Olha o que é que Paulo diz, Efésios 4:32. É mandamento. Escuta, irmãos. Preste atenção, meu querido, você que está em casa. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Igreja, assim como Deus nos perdoou na pessoa de Jesus, a gente deve perdoar um ao outro. E a gente perdoando um ao outro, a gente passa a ter harmonia, passa a ter comunhão, passa a ter paz com os irmãos e com Deus. A gente pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. E o Senhor diz: claro que eu te perdoo. Você perdoou fulano, você perdoou o centavo de fulano, você perdoou R$1 daquele outro, você perdoou R$1.000 daquele outro. Eu vou perdoar teus milhões de dívidas que tu tem comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. O Senhor falando diretamente com a igreja, com os cristãos, com os salvos, com os remidos, com os comprados pelo sangue de Jesus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso é para a gente praticar, irmãos. Mas será que a gente faz isso? Quantos irmãos que deixaram a sua comunidade, que deixaram a sua igreja, porque ficou magoado com A, com B, com C, com D, com E, com F, com H, e foi para outra igreja, com o passar do tempo vai se magoar também lá, vai ser magoado também lá, porque o problema não está na igreja, o problema está em mim, o problema está em você, o problema está em nós. Por que saiu? Por que sair? Por que não perdoou? Porque separou-se da esposa, porque separou-se do marido, porque deixou seu pai, porque deixou sua mãe, porque antes não perdoou, porque não pediu perdão, porque não se humilhou. O cristianismo, uma das colunas é o perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Precisamos perdoar, porque fomos perdoados por Deus. O Senhor Jesus disse que se a gente não perdoar, não seremos perdoados. Isso é coisa que tem que praticar na vida diária. Não é ontem, não é no ano passado, isso é diariamente. Nossos relacionamentos, todos nós teremos embates, todos nós teremos queixas um do outro. Isso é natural, isso é normal. Eu ter queixa do presbítero Edinaldo, eu ter queixa do presbítero Roque, eu ter queixa do pastor Valdecresto, eu ter queixa do presbítero Aguinaído, eles terem queixa comigo, isso é normal. Nós somos seres humanos. Eu ter queixa de você, você ter queixa de mim, isso é normal. O que não é normal é a gente permanecer com queixa.
A gente precisa pedir perdão um ao outro, se humilhar. Meu irmão, me perdoa, meu irmão. Meu irmão, me perdoa. Meu irmão, me perdoa. Meu irmão, me perdoa. E quando se perdoa, se abraça. E quando se perdoa, o relacionamento se renova. E quando se perdoa, tudo fica em harmonia. E quando se perdoa, tudo fica na paz. Deus é exaltado, Deus é glorificado. A igreja cresce para o louvor e para a glória do Senhor. Quantas e quantas vezes ficou registrado: Pedro, Paulo, Tiago, João se pegavam em debates, em confusão, em atrito, mas depois se abraçavam, depois se reuniam, louvavam, glorificavam a Deus, e aquelas coisas ficavam para o passado. Temos que tomar posição. Na nossa vida diária, há momentos que a gente tem que tomar uma posição. E é importante a gente saber que teremos várias opções de posições a serem tomadas. Eu quero falar de pelo menos duas. Todas as queixas a gente tem várias posições a tomar, mas eu quero falar de pelo menos duas. Presta atenção: justiça, misericórdia. Tiago 2,13. Eu amo esse texto e procuro colocar ele na minha vida. Tiago 2,13. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que significa? O que é que quer dizer isso? Presta atenção. Quando nos convém, queremos justiça. Quando nos convém, queremos misericórdia. Quando nos convém, queremos justiça. Quando nos convém, queremos misericórdia. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Alguns anos atrás, houve uma reportagem no jornal, ao vivo, e naquela ocasião o repórter perguntava às pessoas: o que é que você acha que deve ser feito? Um jovem estava com uma moça agarrada, fazendo dela refém, com uma arma na cabeça daquela jovem. As pessoas diziam: deve matar. Alguns até torciam para que um atirador de elite atirasse e matasse aquele jovem. Isso é o que? Justiça. O que aquela jovem está passando, nós precisamos de justiça. Ah, um atirador de elite acertando mesmo na cabeça daquele bandido. Justiça. E aí perguntaram a uma mulher: o que é que você acha? Deveria matar? Sim, claro, deveria matar. De repente, para surpresa de todos e até do próprio repórter, a face, o rosto daquele jovem aparece. E aquele jovem era filho daquela mulher. Na hora: não matem, não matem. Por quê? Porque não convinha para ela, era seu filho. Entendeu a história? Quando nos convém, a gente quer justiça. Quando nos convém, a gente quer misericórdia. Por isso que Tiago disse: aquele que não usar de misericórdia, também não terá misericórdia. Temos duas opções, pelo menos: usar de misericórdia, perdoar, ou justiça, se vingar. Por direito, ele não merece, ela não merece, ele não é digno, ela não é digna. Sim, justiça. E a misericórdia? E o cristianismo? Cadê nosso cristianismo? Jesus nos deixou um exemplo muito grande. João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Exemplo de Jesus, deixado para a igreja, deixado para os cristãos, não é para o mundo, isso é para os cristãos. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, Jesus os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas
Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tomando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Cadê os teus acusadores? Olhar os defeitos, as falhas, os erros dos outros é a coisa mais simples do mundo. Olhar os defeitos e as falhas dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Agora, olhar os nossos erros, as nossas falhas, é difícil e não queremos ouvir. E não queremos saber. Mas quando a gente chega diante do espelho, a gente deve fazer essa pergunta: se tu não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem? Quem não erra? Quem não falha? É por isso que a gente não pode viver sem perdão. Eu vou errar, eu erro, você vai errar, você erra. Precisamos de perdão, precisamos de perdão, precisamos de perdão. O perdão é essencial na vida conjugal. Jesus disse, ficou escrito, ficou registrado, Mateus 5, versículo 7. Escuta o que disse Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que perdoam, porque serão perdoados. Motivos temos de sobra para rejeitar, para não querer comunhão, para não querer amizade com aquele vizinho, com aquela vizinha, para não querer negócio com aquele irmão, com aquela irmã, para não querer negócio com A, com B. Sim, temos motivos de sobra, mas cadê a misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Precisamos praticar misericórdia, assim como é gostoso a gente saber que nosso nome está escrito no livro da vida. E sabe por que está escrito no livro da vida? Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Se tivesse ficado um pecado só, nós não teríamos nosso nome escrito no livro da vida. Jesus perdoou todos os nossos pecados. E Ele espera que a gente faça o mesmo com os demais. Perdoe os centavos. Perdoe as migalhas das ofensas que acontecem. Perdoar é dar. Perdoar é dar. E segundo o Senhor Jesus, é melhor dar do que receber. Nós que estamos aqui, você que está em casa, vamos fazer uma reflexão em nossa vida. A reflexão é: como é que eu estou nos meus relacionamentos? Você que está aqui, como é que você está nos seus relacionamentos? Você que está em casa, como é que você está com os seus relacionamentos?